Boa noite, Joe. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando mais uma vez nosso estudo de Apocalipse. Hoje nós vamos iniciar o estudo referente ao grande conflito, ok? Vamos estudar o capítulo 12 deste fascinante livro e nós vamos ver o que está sendo ilustrado nessa ilustração. Quais são os símbolos, né, que são representados, qual é o objetivo de Deus ter passado essa visão para João, qual a mensagem que transcende daquele tempo que foi dada essa visão a João até nós, como nós somos afetados, tanto para o bem quanto para o mal. É uma visão espetacular e a interpretação também. Então, Deus inspirou muitas pessoas estudando, o Espírito Santo permitiu que nós tivéssemos uma revelação muito clara. Nós vamos usar a Bíblia, sempre a Bíblia, muito pouco do nosso pensamento, nossa especulação, nossos comentários. E por tudo isso, né, e até mesmo recapitulando o que muitos estudaram, descobriram, nós precisamos da bênção do Espírito Santo hoje, tá bom? Vou pedir para a irmã Maria de Fátima fazer uma oração pelo nosso estudo, por favor. Creio que está no mudo, irmã Fátima. Pode falar agora? Pode orar, por favor. Pai Santo dos céus, a Ti a nossa gratidão, ó Deus, por mais uma vez nós estarmos aqui para ouvir a Tua palavra. Derrama o Teu Espírito Santo sobre todos nós, especialmente sobre o Johan, que vai explanar a Tua santa e bendita palavra, Senhor. Que ela possa vir suprir as nossas necessidades e que ela possa vir esclarecer a nossa mente. Deus Santo, nós te pedimos mais uma vez também pelas pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, que nós possamos, ó Deus Santo, através de Ti, além de ouvirmos a Tua palavra, possamos também transmitir às pessoas que ainda não te conhecem. Sê com honra, mais uma vez eu te peço, derrama o Teu Espírito Santo sobre ele e sobre a sua família, e dá-nos uma boa noite de descanso, e tudo isso que te pedimos é por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Como não estou no computador, não pude trazer, estou viajando, então vou pedir que vocês mantenham devido à gravação, não sei como vai ser, mantenham o microfone no mudo, tá bom? Eu não tenho muito controle agora, eu estou só olhando para a tela compartilhada, estou transmitindo o celular, estou longe da família, mas estamos conectados, né? Cristo Jesus, e nós podemos continuar nosso estudo. O título do estudo de hoje: O dragão, a mulher e seu filho. Há um conflito que se descreve nesses três personagens, ok? Principalmente na figura da mulher e um dragão irado que sai para pelejar com ela. E para nós iniciarmos nosso estudo de Apocalipse 12, vamos sempre lembrar do nosso diagrama, né? De quiasma. Quiasma é uma espécie de simetria, e o livro de Apocalipse foi estruturado divinamente, inspirado. Nós já passamos pelas igrejas, pelos selos, pelas trombetas, e nós chegamos ao centro, onde nós iniciaremos a parte da simetria que está em amarelo. Nós vamos ficar com o capítulo 12 e 13, nesse clímax do grande conflito, ok? E hoje nós estudaremos o Apocalipse 12, esse capítulo, ok? Então, agora a guerra, a batalha se intensifica, depois de Deus ter advertido ao mundo, à sua igreja, né, aos cristãos, aos que abandonaram a verdade, aos que não são cristãos, mas receberam um pouco de verdade e também a oportunidade do arrependimento. Então, Deus agora vai revelar nessa visão de hoje um conflito cósmico que teve sua origem muito tempo atrás. Não vai dar o desfecho desse conflito hoje, né? O livro de Apocalipse não vai definir, o Apocalipse 12 não vai definir qual é o fim desse dragão, que vocês viram na primeira ilustração, e será o capítulo 13, o 17 e o 18 que definirão o desfecho desse grande conflito, ok? Então, parabéns porque você não desistiu, porque daqui em diante começa, se a gente poderia dizer, a melhor parte do nosso estudo profético do Apocalipse. Bom,
sempre é bom recapitular. Nós estamos saindo da porção histórica, estamos vivendo esse grande conflito, seus efeitos, e estamos já iniciando uma visão para o futuro, ok? Então, passamos pelas igrejas, os selos, as trombetas, e agora nós veremos como os descendentes, tanto da igreja, né, da mulher, de Eva, quanto os descendentes daquela serpente que deu a origem a esse problema todo, né, Gênesis 3:15, terão um desdobramento através desse conflito que nós vamos estudar hoje, ok? Então, sem muitos preâmbulos, né? A gente tem um vídeo para cada assunto, né? Das 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas. E nós veremos hoje apenas alguns dos itens que estão citados aqui no grande conflito, desses 6 itens, ok? A visão desse grande conflito abrange Apocalipse 12 e 13. Então, nós veremos uma mulher, né? Que está grávida, é uma mãe que vai ter um filho, ela está vestida de sol, ou seja, de branco, ela é uma mulher pura. Ela tem um filho, que é Jesus, nós vamos ver tudo isso, né, biblicamente explicar. E esse Jesus que nos salvou, né, chamou para si muitos ao arrependimento e nós somos seguidores dele. Isso, nós somos filhos dessa mulher, né? Nós pertencemos a esse grupo, a essa comunidade, a essa igreja. Nós vamos ver daqui a pouco que mulher simboliza a igreja. Então, nós somos esses filhos candidatos ao reino de Deus, chamados a seguir o exemplo de Cristo, guardar os mandamentos de Deus. Ok? A mulher, por causa de um ataque do inimigo, de uma das suas cabeças, né, desse dragão, ela vai fugir para o deserto. E nós veremos, nos próximos estudos, um pouco mais detalhado, outra besta que vai fazer uma aliança com uma terceira para perseguir essa igreja. Ok? E depois, no capítulo 17, nós veremos o fim de Babilônia, esse conglomerado de engano, esse conglomerado de poderes que o inimigo usou desde a antiguidade até os nossos dias. Para depois entendermos que Jesus novamente vencerá, e dessa vez no futuro, né, ao inimigo das almas. Então, o pano de fundo desta visão de Apocalipse 12 é o grande conflito. E todos nós fomos afetados. Os seres que caíram e os que não caíram. Deus está sendo julgado, Deus foi colocado em xeque e todos os que não caíram estão expectantes. Os anjos, os seres de outros mundos que não interferem com nossa vida aqui na Terra, e muito mais nós, que sofremos doença, perdemos familiares, podemos adoecer e até morrer. E, graças a Deus, esse grande conflito foi resolvido na cruz e nós temos esperança de vida eterna. Então, nós vamos estudar os desdobramentos desse grande conflito sobre o ponto de vista da visão de Apocalipse 12. Mas como nós sabemos que a divisão dos capítulos e dos versículos da Bíblia não foi dado desde o início da forma que nós conhecemos, né? É uma questão didática que nos ajuda a localizar os textos, né? Os textos, eles vinham de forma corrida, né? Essas visões foram escritas de forma corrida. Então, a gente precisa começar lendo o último versículo do capítulo anterior para entrarmos num contexto correto. Lembrem-se, se a gente olhar para um capítulo, um versículo de Apocalipse apenas, e não conectarmos com os demais, nós poderemos atirar, né, na nossa interpretação para qualquer lado, menos o correto. Então, sempre a interpretação tem que ser integrada, amarrada e conectada com as demais verdades da Bíblia, nunca de maneira isolada, ok? Senão a gente vai entender coisas sobre o amor de Deus, seu caráter, os mandamentos, a graça, a fé, a nossa vida cristã, tudo de uma maneira distorcida. E o mestre da distorção, né, ele que mistura a verdade com a mentira, é o inimigo. Então, não podemos pensar que basta apenas crer para termos a correta interpretação da Bíblia. Nós precisamos fazer a nossa parte, estudar, orar, em humildade pedir o Espírito Santo, e ele vai nos abençoar para entendermos de uma maneira completa, contextualizada a sua palavra. Tá bom? E eu sei, eu estou falando isso para os irmãos que talvez não tenham essa visão que a gente vem construindo, né, nos nossos estudos. Então, vamos lá para o nosso primeiro versículo. Apocalipse 11, versículo 19, diz:
e abriu-se no céu o templo de Deus. Está falando do santuário, né? E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Vejam a cena. A arca da aliança é vista. Quando que é vista a arca do concerto? No estudo do santuário que nós recapitulamos por várias vezes, muito rapidamente. Quando o dia da expiação ocorre. O que é o dia da expiação? É o dia de um julgamento. Deus faz um julgamento para dizer se seu povo foi aceito ou não, se seus pecados foram perdoados ou não. E isso só ocorre na visão que o santuário nos permite ter, né? Só no final do grande conflito, quando Jesus vai sair do santuário e vai, de uma vez por todas, terminar a última batalha. Então, vejam, tá? É que estamos... Esse texto já nos diz, olha, olhem para o futuro. Não é para o tempo de João, é muito tempo à frente. Ok? E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grandes saraios. Nós explicamos que esses sinais sempre ocorrem na natureza no momento em que Jesus está mudando de compartimento no santuário celestial. Ok? Então, vamos nos ater a esse contexto e vamos relembrar rapidamente que essa cena introdutória nos remete ao dia da expiação. Jesus morreu como um cordeiro no átrio, ele ascendeu depois da sua ressurreição, foi entronizado e por volta daqueles anos, né, 34, 35 depois de Cristo, né, com a morte de Estevão, etc., ele entrou no lugar santo, no lado direito, nessa figura ilustrativa aqui. No ano de 1844, tem um vídeo no nosso canal, no estudo de Daniel, que explica em detalhes por que ocorreu nesse ano, como foi. Explicamos mais sobre o santuário, mas o fato é que a Bíblia, Daniel 8, 14, e muitos outros textos nos permitem entender que Jesus passou em 1844 do lugar santo para o lugar santíssimo. Okay? Essa é a cena introdutória de Apocalipse 12. Então, não se confundam, porque Apocalipse 12 vai nos levar para o passado, para o presente e depois para o futuro. E vai fazer isso ao longo dos versículos. Não pensem que a gente precisa entender na sequência que são apresentados os versículos, tá bom? É um cuidado que precisamos ter. E a gente vai deixar a Bíblia nos colocar no momento correto da interpretação. Algo que é muito interessante no Apocalipse, vejam, nós tivemos 7 cenas nos 7 selos, nas 7 trombetas, e agora nós teremos novamente 7 cenas. Deus é maravilhoso, né? A genialidade dele, mesmo diminuindo a sua palavra e passando por um ser humano e ela sendo escrita e chegando para nós, ela chega com um engenho, né? Com uma habilidade tão magistral que a gente não poderia não ser acreditar que Deus é o autor desse livro. Né? Então vejam que os paralelos entre os selos, as trombetas e o grande conflito é muito interessante. Os selos, vocês se lembram, depois do sexto, entre o sexto selo e o sétimo selo, houve um parêntese, onde nós vimos que os 144 mil serão selados, há uma grande multidão que está diante do trono, ok? Que tem um paralelo com um interlúdio, né? Um parênteses que também ocorreu quando nós estudamos as 7 trombetas, que se refere ao livro, né? O livrinho que era doce na boca e era amargo no ventre. E no estudo passado, nós estudamos as 2 testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, que foram queimadas por conta da Revolução Francesa, ressurgiram, voltaram à vida e hoje estão chegando até nós, né, a palavra de Deus nas páginas impressas. No caso do grande conflito, nós vamos ver também uma cena intermediária, né, um interlúdio, um parênteses, onde novamente voltaremos ao assunto dos 144 mil. Desta vez eles estarão sobre o mar de vidro, na visão, no texto que vai aparecer. E Apocalipse 14 vai falar sobre 3 mensagens angelicais. Okay? Então, esse é o parêntese que é dado
na visão do grande conflito, que se encontra em Apocalipse 12, 13 e vai até o capítulo 17 e 18, ok? Então, quais são as cenas do grande conflito? Uma mulher, um filho de um dragão, nós vamos estudar hoje, isso é Apocalipse 12. Há uma guerra entre o dragão e Miguel, que vamos estudar também hoje. O dragão é a mulher e seus filhos, os descendentes de ambos os lados, tanto do bem e do mal. Há, em Apocalipse 13, uma besta que surge do mar, uma segunda besta que surge da terra, e ambos atacam aliados, os santos, ok? E depois desse intervalo dos 144.000 das mensagens dos 3 anjos, há uma colheita, uma sentença, né? O joio será cortado e o trigo será também cortado e levado para o graneiro e outro para o fogo. Os ímpios serão executados, exterminados, né? Porque a misericórdia já foi suficiente e a graça foi suficiente, e os que se arrependeram e os que aceitaram Jesus serão salvos para todo sempre, ok? Então, vejam como a estrutura do Apocalipse não nos deixa ter uma visão, uma interpretação desconexa de todas as demais cenas, ok? Então, isso é muito maravilhoso. Vamos usar como se fosse um dicionário de simbologia, tá bom? Nós vamos começar hoje. Tem muito símbolo, então nós vamos usar essa referência aqui. À esquerda você tem um símbolo, o seu significado no centro e a referência bíblica. Não deixe de estudar, abrir a Bíblia e confirmar com cada texto que o símbolo está sendo corretamente interpretado no significado nessa tabelinha bem simples, tá bom? Então, os símbolos que nós vamos ver, de forma que quando a gente começasse a estudar e a ler esses versículos, a gente consiga já saber do que se trata, tá bom? Estamos indo um pouquinho do fim para o começo, tá? O que é um sol na simbologia de Apocalipse 12? Jesus é o sol da justiça. Aí nós temos as referências bíblicas, tá? Então, não vamos abrir esses textos pela questão do tempo, ok? Mas você está convidado para confirmar isso daí. O que é a lua? Que vai aparecer nessa simbologia, onde a mulher colocou seus pés, onde ela está em pé. Se o sol é Jesus, a lua é algo que reflete a luz do sol. Então, a igreja, né, o evangelho que está, que a mulher se apropriou desse evangelho, dessas verdades, e ela vai refletir o caráter de Cristo. Bom, já estou me adiantando, né, a simbologia. O que é uma mulher vestida de sol? É a igreja de Cristo, a igreja de Deus, o povo de Deus verdadeiro. Não são todas as igrejas, não são todos os crentes. São os que de fato são puros, santos, e os que buscam e recebem esse Espírito Santo, que transforma, né, pessoas pecadoras impuras em uma comunidade pura, tá? Aí está a referência que mulher, na simbologia bíblica, é uma igreja. Nós vamos ver com detalhes também que estrelas que estão sobre a cabeça da mulher são anjos, ok? As estrelas que caíram do céu. O dragão é um símbolo para Satanás. O próprio Apocalipse define isso, ok? Nós vamos ver um período de tempo, onde dia representa ano, de acordo com números 14 e 34, e Ezequiel 4, 6 e 7. O dragão é uma besta, né? Então, nesse aspecto, nós vamos entender de que Satanás vai usar vários reinos, governos, poderes para enganar ao mundo e perseguir aos santos, tá bom? Como esse dragão é uma besta, e ali vai ser descrito que ele tem 7 cabeças e 10 chifres, então cabeças são as lideranças desses poderes, são os governos, são os impérios, como muito bem Daniel nos explicaria, tá? E os chifres podem ter 2 significados, força e poder, ali estão as referências, ou pode ser um rei ou um reino, dependendo do contexto, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida quando você estiver assistindo o vídeo, né, novamente, pegue com o seu celular ou em algum outro lugar e veja essa simbologia para você entender à medida que você for recapitulando o nosso estudo da leitura da Bíblia, tá? Apocalipse 12:1 diz: já estamos iniciando nossa leitura e o entendimento dessa visão.
E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Olha, parece que agora ficou um pouco mais fácil de entender, né? E essa simbologia toda. Vamos tentar traduzir usando nossa tabela anterior? E se viu um grande sinal no céu, uma igreja estava vestida da graça, né, do evangelho, do poder de Jesus Cristo, que é o sol da justiça, tendo o evangelho embaixo dos seus pés, que reflete o caráter de Cristo, e uma coroa de 12 estrelas. Nós vamos ver que representam esse número 12 daqui a pouco, tá? Sobre a sua cabeça. Então, essa é a visão. É uma igreja pura que está aguardando a chegada do seu filho, pois ela está grávida. Efésios 5, 25 a 27 nos diz de Cristo amou a igreja. Ok? Então, na simbologia, né, no amor que Jesus tem pela sua igreja, Deus usa a figura de um marido e uma noiva. Ok? Então, a igreja que está esperando Jesus voltar é como se fosse uma noiva que está esperando o noivo para que seja feita uma final e última aliança para todo sempre. Tá bom? Não é algo literal, é uma figura de linguagem para nós entendermos o quanto Jesus nos ama, não é? Tanto é que Paulo diz, né? Marido, ame a sua mulher ao ponto de entregar a sua vida como Jesus fez pela sua igreja, tá? Então, esse é o amor que Jesus tem pela sua igreja. Naquele dia, Oséias, né? 2, 2 e 16. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Ou seja, se nós abandonarmos nossa ignorância, nossas tradições, nosso falso culto, nossa maneira de pensar e aceitamos a Bíblia e a Jesus de maneira completa, nós seremos, né, como igreja, chamaremos a Jesus, né, o nosso marido, tá? Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E Apocalipse 1:16, aí trazendo a visão que nós já estudamos no primeiro estudo da nossa série, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, quem é o sol? Ficou muito claro. É o noivo, é o marido, é o nosso querido Salvador, o sol da justiça. Bom? Então, vamos agora entender o que são as 12 estrelas, já que a gente explicou que a lua é o evangelho, né, que reflete a luz do sol, e o evangelho só é possível por causa de Cristo, então a lua só ilumina por causa do sol. Então, nós vamos entender o que são as 12 estrelas, tá? Vejam, que uma igreja representa o povo de Deus, e esse povo de Deus existe desde a época em que Adão e Eva se arrependeram e iniciaram o que seria denominado o povo de Deus, todos aqueles que se arrependeriam, porque todos pecaram, tá? Então, por isso, nós vamos fazer uma conexão, tanto do Antigo Testamento quanto com o Novo. O número 12, ele vem das 12 tribos de Israel. E o número 12, né, também foi escolhido intencionalmente com um propósito por Jesus para escolher 12 homens que seriam 12 discípulos, que seriam enxertados, né, na árvore genealógica de Abraão pela fé, para que essas 12 tribos, né, agora não mais na raça, né, judia ou apenas para o povo israelita, agora esses 12 discípulos poderiam levar o evangelho para gentios, para o novo mundo, para o velho mundo, etc. Tá? Então, o número 12 vai dizer para nós, essa igreja existe desde a época de Adão e Eva, passando pelos patriarcas, o povo de Israel dividido em 12 tribos, dando uma vitalidade nova com a vida de Jesus, né, chamando 12 apóstolos, e eles levando o evangelho que chegou até nós. Então, é a igreja de Deus desde seu início até os nossos dias e até os dias futuros, tá bom? Esse número 12 traz consigo uma história muito longa. Não estamos falando apenas da igreja dos 12 apóstolos ou das 12 tribos. Estamos falando
da igreja ao longo da sua existência, tá? Então, vejam que o número 12, né? Ele vai ser usado para o número das tribos, o número dos discípulos, o número dos fundamentos da Nova Jerusalém, tá? Então, a glória, nós já explicamos isso, né? Que essa mulher vai ter um vestido branco porque ela reflete a luz que se origina em Jesus, tá bom? Então, a igreja vai refletir a justiça de Cristo. Por isso que não é qualquer igreja que se diz acreditar em Jesus, né? Não basta dizer eu creio em Jesus para dizer agora faço parte dessa igreja. A própria Bíblia vai me dizer se meu raciocínio está correto ou se eu preciso ter algo mais do que apenas uma autodenominação de ser crente, tá? Versículo 2. E esta mulher, né, estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. É interessante que João está vendo a igreja desde o início até os últimos dias, mas a foto dessa longa história é tirada no momento em que ela está para dar à luz um filho. E esse filho, né, porque nós vamos entender melhor daqui a pouquinho, esse filho é Jesus, porque foi de um descendente de Eva, né, foi de Maria, foi da descendência de Abraão, Davi, José, né? E Maria foi escolhida por Deus para que nascesse o Messias. Então, o momento em que a foto de uma visão muito mais ampla é tirada é momentos antes do nascimento de Jesus. Por isso que a gente colocou ali Mateus 1, 21, 22 e 23. E a virgem, que é uma mulher, né, que esteve grávida, Maria, conceberá e dará à luz um filho. Ok? Então, essa é a mulher, a primeira protagonista da visão. A visão continua, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Ok? Então vamos começar explicando o que está em amarelo ali. O que é esse dragão? Quem que é? E por que tem essas características? Lembrem-se que Deus coloca e escolhe símbolos para que pessoas comuns não possam entender, e sim pessoas que buscam aprender através de um relacionamento com Ele, através do estudo da Bíblia. Bom? Então, é loucura, a palavra de Deus é loucura para os ímpios, né? Mas é sabedoria para aquele, e aí nós encontramos sabedoria para quem busca. Então, por isso, esse é o motivo principal de Deus esconder, entre aspas, as verdades dos ímpios através de símbolos, tá? Então, vejam, Apocalipse 22 vai dizer quem é o dragão. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então, a própria Bíblia diz que esse dragão é apenas uma escolha de Deus, de uma figura mitológica. Ele não é um dragão, literalmente falando, mas na visão é escolhida essa figura mitológica de um dragão, tá? Então, é identificada a serpente antiga, remetendo a Gênesis, especificamente Gênesis 3:15, e aqui é identificado Satanás, ok? Vamos agora explicar. Ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós não vamos poder entrar em detalhes agora, nós vamos fazer isso mais em Apocalipse 13 e principalmente 17, tá bom? Porque essas duas bestas que vão aparecer em Apocalipse 13 e 17, por coincidência, lógico que Deus escolheu dessa maneira, também tem essas bestas 7 cabeças e 10 chifres. E já antecipo, né? Nós não estamos falando de 21 poderes, né? Nós estamos falando de 21 reinos, estamos falando apenas de 7, que são os mesmos do dragão, da besta que surge do mar, de Apocalipse 13, e de uma besta onde está sentada uma mulher prostituta, de Apocalipse 17. Ok? Então, quando chegarmos ao Apocalipse 17, vocês vão entender por que eu estou demorando, entre aspas,
na questão de dizer que a visão vai dos primeiros dias, né, da existência do grande conflito até o último dia, porque nós não poderemos interpretar Apocalipse 17 apenas no futuro, por causa desta visão abrangente que vem desde o início do grande conflito, tá bom? Por isso que fiz questão de repetir. A igreja existe desde a primeira pessoa arrependida, Adão e Eva, até o último cristão que vai se arrepender. E esses poderes também existem desde os primórdios da perseguição, né, contra o povo de Israel, até o último poder que vai perseguir essa igreja. Tá bom? Então, não estamos usando a história conectada com a profecia e não estamos jogando tudo para o futuro. Já estamos usando um comentário que alguns de vocês vão entender qual caminho nós vamos seguir quando estamos no capítulo 17. Tá bom? Então, vejam. As cabeças do dragão, pela simbologia da nossa tabelinha, né? E a Bíblia nos permite dizer isso, são reinos que ele usou, Satanás, né? Ao longo da história para perseguir o povo de Deus. A cabeça da vez vai definir o tipo e comportamento da besta, ok? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, mas o que eu quero dizer aqui é que não são as 7 cabeças que atacam ao mesmo tempo. Existe um poder que está tendo mais influência num determinado momento da história, que vai configurar e definir as características da besta naquele momento, tá bom? Então, o que Apocalipse está dizendo para nós é que o inimigo trabalha com um sistema, né, de poderes que ele enganou para poder usar para perseguir o povo de Deus. Ele, nas regras do grande conflito, ele não pode atacar de forma direta, né? Ele precisa de seres humanos enganados ou iludidos, seja pelo poder, dinheiro, glória, etc., ou pelo pecado, a atacarem os filhos de Deus. Então, esse é o grande trabalho do inimigo, achar pessoas que ele possa manipular e influenciar para que os seus fins possam ser realizados, sem que essas pessoas, esses poderes, reinos, acreditem que estão sendo usados pelo inimigo das almas, ou estão sendo enganados, né? Então, por isso que o grande conflito é complexo, tá? Algo muito interessante, que vale a pena mencionar aqui, na antiguidade, e João, né, ele traz essa visão, porque Deus escolhe não só porque Deus tirou do nada aquilo, né? Para que João pudesse entender um pouco, Deus utilizou uma simbologia de um dragão que era já comum nos dias de João. Em que sentido? Na mitologia, já na época dos babilônios, dos gregos, principalmente, que chegou até os humanos, na época que João vivia, a mitologia daquele tempo afirmava de que as cadeias das montanhas eram as cabeças, né? Os picos dessas montanhas eram as cabeças de um grande dragão, tá bom? Então, e esse dragão, quando se revoltava, né? E aí as nuvens entravam em cena, e aí apareciam trovões, apareciam relâmpagos, né? E aí as pessoas pensavam, oh, o dragão está cuspindo fogo lá na montanha. Tudo isso mitológico, tudo isso, né? Nada verídico, mas isso era uma realidade na época. Então as pessoas pensavam, olha, aquele dragão que está na montanha tem muitas cabeças, olha os picos, né? E ele está cuspindo fogo por ocasião de uma tempestade, uma chuva forte. E o resultado disso era que águas, né, desciam pela geografia das montanhas e chegavam até os povoados onde as pessoas acreditavam dessa maneira. Então, as águas formavam, na mitologia que eles acreditavam, o corpo dessa besta, desse dragão, tá bom? Então, vejam que aqui a gente já faz uma conexão muito interessante com o quê? Quando aparecerem águas, né, perseguindo ou gerando uma condição de ameaça para a igreja, para o povo de Deus, isso se remete ao corpo da besta, tá? E essa besta, nesse caso aqui é um dragão, Satanás,
vai usar povos, multidões e línguas, que é o símbolo das águas, biblicamente, para perseguir o povo de Deus, tá bom? Então, Deus escolheu algo que fez muito sentido para João, que conhecia a mitologia daquela época. E isso também é muito interessante quando nós formos estudar Apocalipse 17, ok? Vamos adiante, versículo 4. Não se preocupe com o tempo, nós não vamos terminar o estudo de Apocalipse 12 hoje, nós vamos ver apenas metade, tá? Para que seja bem aprofundado, tá? Da maneira que você não tenha dúvidas de nenhum símbolo que nós estamos estudando. O texto diz: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, vamos analisar a primeira parte que está em amarelo, que são a terça parte das estrelas do céu. Lembra-se que nós, na nossa simbologia, sabemos agora que estrelas são anjos? Então, aqui nós já podemos inferir de que o inimigo enganou uma terça parte dos anjos e eles foram expulsos do céu e eles foram lançados aqui para a terra, tá bom? O texto bíblico confirma isso, Jó, capítulo 38, 4 a 7, Deus falando para Jó, né? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva, ou seja, quando os anjos juntos alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Deus está descrevendo o momento da criação, onde os anjos se alegraram, né, com o trabalho divino da criação, tá? Então, estrelas são anjos. Um outro texto que confirma, Apocalipse 1:20, diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, as 7 estrelas são os anjos. Então, esse terço, né, de anjos que foram expulsos do céu são os anjos que seguiram e foram afetados pelo engano de Satanás. Ok? Ainda no versículo 4, vejam o que diz a parte em amarelo. E o dragão, depois de ter sido expulso para a terra, né, ele parou diante da mulher que havia de dar à luz aquele filho, né, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Por que nós já podemos dizer que esse filho é Jesus? Porque o arqui-inimigo de Jesus, desde o início do grande conflito, é Satanás. E ele estava desesperadamente, né, atrás de uma vingança, de uma revanche, de uma nova batalha, uma nova oportunidade, e sempre esteve disposto a acabar com a vida de Jesus. E aqui nós vamos fazer uma confirmação da nossa série anterior, né? Quando nós estudamos o livro de Gênesis com viés profético. Vejam o que Gênesis 3:15 diz: e porei inimizade entre ti. Quem é esse ti? Deus está falando para a serpente e a mulher, e entre a tua semente, né? E entre a tua descendência e a sua descendência. E esta te ferirá a cabeça, a mulher, o descendente da mulher, que é o Messias, que é Jesus, que é o filho da mulher que está grávida, né? Feriria a cabeça de Satanás, por ocasião da morte de cruz no Calvário. E tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar, ou seja, ele sofrerá, mas não será uma ferida mortal, né? E assim nós vemos que Jesus venceu na cruz do Calvário. A cruz foi a estaca que cravou, né? E atravessou a cabeça de Satanás, proferindo uma derrota eterna. Então vejam, quais elementos que nós temos aqui? Em Gênesis 3:15 e Apocalipse 12. Existe uma inimizade entre a mulher, entre Eva e a serpente? Sim. Existe uma inimizade entre a mulher grávida e o dragão? Sim. A serpente está presente em Gênesis 3:15, é representada pelo dragão, a serpente antiga em Apocalipse 12. Eva, que é a mulher de Gênesis 3:15, é a mesma aplicação da mulher vestida do sol, que representa a igreja. Existe uma descendência da serpente, né?
E existem os descendentes do dragão, que são os poderes, as multidões, o corpo do dragão, né, as cabeças, que são enganados e são os inimigos dos descendentes da mulher. Ok? Assim como Eva teve descendentes que aceitaram, como Abel, Sete, o Evangelho, e teve descendentes como Caim que não aceitaram, também na visão de Apocalipse 12 nós temos o quê? 12 estrelas, que são as 12 tribos e os 12 apóstolos que projetam a igreja ao longo da história. Tá? Então vejam que existe luta entre o Messias, o dragão, entre a mulher, né, e o dragão, e entre os descendentes. E aqui tem um convite para nós, né? De qual lado nós estamos? Estamos do lado do engano, ainda participando do engano, ou nós estamos já do lado da verdade, do lado da comunidade, da igreja, que é representada por essa mulher? Cada profecia, cada estudo fala para nós de uma maneira que nós venhamos a aceitar as verdades de Deus, né? Através dessa simbologia. Então, como eu estava dizendo, né? Babilônia, esses poderes constituem, no fundo, o engano magistral do inimigo. Tá? Então, nós precisamos saber, e daqui a pouco, no estudo da semana que vem, de Apocalipse 12, de que o inimigo está irado com um grupo de pessoas que são a igreja verdadeira. Tá? Então, vocês viram que Gênesis 3:15, a maior de todas as profecias, é uma cópia fiel, um tipo, né, do que seria Apocalipse 12, como nós mostramos aqui. Os paralelos não são coincidência. Lembra-se que essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. No momento em que Jesus nasce, qual é o poder que estava perseguindo o povo de Israel? Vocês se lembram? Não era Roma imperial, na figura dos Césares? Então, aqui, Herodes, ele, Mateus 2:11, né, vai dizer, há de procurar o menino para o matar. Quem está tentando matar a Jesus? Herodes ou Satanás? Apocalipse 12 nos diz que é Satanás. Herodes é apenas uma marionete na história do grande conflito. Herodes, enganado pela sua ignorância, né, achando que ele prevaleceria como rei por muitos anos, aceitou o engano de matar um provável candidato que substituiria ele no reino, né, de Roma. Ele foi enganado. Ele foi enganado. E ele foi usado por Satanás. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores de 2 anos para baixo. Olha a ira de Satanás e a ira de um homem enganado, o que ele fez, né, com essas crianças. Então, aqui nós já podemos dizer uma aplicação clara da visão do dragão. A cabeça estava atuando no momento em que Jesus nasceu, a mulher grávida deu à luz, a igreja deu à luz o Messias, o descendente da mulher de Eva veio à existência, Jesus, é Roma imperial. Tá bom? Então, quando nós estudarmos em detalhe as cabeças, nós vamos ter que passar por Roma imperial, ok? Nós não vamos entrar no detalhe agora, não é momento, mas já saibam que algumas outras cabeças atuaram antes de Roma imperial, e Daniel vai nos falar quais eram essas cabeças. E quando Jesus veio na plenitude dos tempos nascer e morrer por nós, Roma imperial estava sendo usada por Satanás. Bom? Então, essa é a prova, é a aplicação, Mateus, de Apocalipse 12. De maneira que Apocalipse 12:5 diz, né? E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus nasceu nas alturas e nós temos esperança porque nós sabemos que Jesus veio morrer por nós, tá? Então, nós vamos entender melhor agora a outra parte do texto,
tá? Mas a prova é Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ok? Jesus é o filho que nasceu de Maria, que é a aplicação de Apocalipse 12 também. Hebreus 8, 1 e 2. Agora estamos falando qual parte do texto? Vejam aqui. Que esse Jesus, ele foi arrebatado para Deus e para seu trono. Vamos entender essa parte. Ele nasceu, morreu, aqui está resumindo, está passando pelo ministério e morte de Cristo, né? E ele já ressuscitou e ele é arrebatado para Deus e para seu trono. Para onde que Jesus foi depois de ter ressuscitado? Hebreus 8, 1 e 2 vai dizer, ora, a suma de todos do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. Esse texto é a prova daquela afirmação que eu fiz. Depois que Jesus ressuscitou, ele foi para o céu, vestindo vestes sacerdotais depois da sua entronização. E agora ele está o quê? Exercendo o sacerdócio. Então, Jesus foi arrebatado para o céu, ele ascendeu, foi glorificado, e hoje é sumo sacerdote do santuário celestial. Vejam, conexão de Hebreus, a Bíblia, o que Paulo está dizendo, com Daniel, com Apocalipse, tudo é muito bem conectado, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Atos 7:56 agora vai dizer o quê? E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Não me lembro se aqui é o momento em que Estevão, né, quando ele é apedrejado, ele também tem uma cena semelhante a essa daqui. Ele tem a oportunidade de ver que Jesus, ele estava à destra do trono de Deus. Mesma cena, né? Jesus foi entronizado e depois se tornou nosso sumo sacerdote. Ok? Então, como nós temos bastante informação daqui em diante, nós vamos interromper nosso estudo aqui para que não haja uma desconexão com os próximos versículos, tá bom? Então, no estudo da semana que vem, nós vamos ver a segunda parte do estudo do santuário, perdão, do estudo de Apocalipse 12, para que nós respondamos o que eu coloquei no nosso grupo. Apocalipse 12 vai definir 4 características da igreja verdadeira. Essa resposta nós daremos na semana que vem, ok? Nós vamos ver daqui a pouco, na semana que vem, que esse dragão vai sair em perseguição contra essa igreja, ele vai sair irado, tá bom? Então, para não passar muita informação, para não ficar muito confuso, nós vamos fazer um estudo um pouquinho mais curto, para apenas dividir de forma didática aqui nosso estudo, tá bom? Mas como nós não poderíamos deixar de fazer, né, porque a palavra de Deus é muito poderosa, eu queria fazer um convite para que você faça parte da igreja que é ilustrada na figura dessa mulher pura. Todos nós somos pecadores, mas todos nós fomos agraciados pelo sangue de Cristo sendo derramado por nós. E essa graça, né, nos permite entender de que Jesus deseja nos transformar para que nós possamos ter obediência e seguir o exemplo de Jesus, né? Para que possamos nos deleitarmos na presença dele no céu. Então, que todos nós possamos aceitar esse convite, ainda permaneçamos o desejo de estudar a palavra de Deus e que nós façamos parte dessa igreja. Vejam que os ataques do inimigo serão atingidos, né? A igreja receberá esses ataques. Então, temporariamente, nós sofreremos um ataque, mas a vitória eterna nos pertence em Cristo Jesus.
Isso é muito melhor do que hoje nós não recebermos um ataque, né? Estarmos bem, talvez em paz, mas sendo enganados, iludidos por qualquer questão, né, que o inimigo possa trazer a nós. Mas quando o grande conflito vier a um desfecho, e Apocalipse 12, a segunda parte vai mostrar isso para nós sucumbirmos diante do engano. Daqui a pouco nós temos só duas opções: ou nós seremos perseguidores dos nossos irmãos, ou nós seremos perseguidos. O grande conflito nos mostra de que o engano vai chegar a tal ponto de que Caim vai matar a seu irmão de sangue, Abel. Crentes perseguindo crentes. Como eu disse, não basta ser crente, é preciso abandonar o que a Bíblia define como engano. E é com esse espírito, né, que eu faço esse convite para todos aqueles que estão entendendo nossos estudos, a palavra de Deus, para que eles possam, quem sabe, fazer parte da nossa comunidade adventista do sétimo dia, entregar sua vida através do batismo ou continuar estudando da maneira que está ocorrendo. Deus seja louvado pela sua presença, porque nós podemos estudar hoje. Vamos terminar com uma oração. Ore. Nosso bom Deus, nosso bom Pai, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela simbologia. Obrigado pelas verdades. Obrigado porque Jesus veio morrer por nós. Obrigado pela vitória na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão acompanhando nosso estudo ao vivo e aqueles que poderão assistir depois as gravações. Nós não sejamos apenas candidatos a esse reino, que nós assumamos, através do poder do Santo Espírito, de vez o protagonismo das nossas vidas para o lado do bem, nós sejamos usados por Ti para trazer mais pessoas da verdade, nós sejamos essa igreja representada por essa mulher pura. Nós venhamos a refletir o caráter de Cristo, não pelos nossos méritos, longe, porque nós temos uma natureza pecaminosa, mas pela justiça que não é merecida por nós, que vem através do poder do Espírito Santo. Humildemente pedimos o perdão dos nossos pecados e que o Senhor nos abençoe essa noite, proteja todos nós e nossas famílias. São bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem?